Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre lipídios. Lipídios são gorduras. As nossas gorduras localizadas são lipídios armazenados no nosso corpo. Onde nós encontramos lipídios? Nós encontramos lipídios na carne, em outras substâncias de origem animal. Nós encontramos em sementes, em cereais e outras fontes vegetais. Os lipídios, eles são compostos orgânicos, assim como os carboidratos. No caso dos lipídios, eles são insolúveis em água, ou seja, se você pegar um pouco de óleo e tentar diluir na água, isso não vai acontecer, porque eles não se misturam. A água é uma substância polar. Os lipídios são substâncias apolares. Portanto, eles só podem ser dissolvidos em solventes orgânicos, como éter, acetona e benzina. Ou seja, semelhante dissolve somente semelhante. Os lipídios, eles têm diversas funções, mas as principais são isolante térmico, que é graças a essa função que alguns animais conseguem sobreviver e suportar o frio, como por exemplo baleias, focas, leões marinhos, pinguins, e até mesmo a gente, Vocês já devem ter ouvido falar que fulano é gordinho, ele suporta o frio, ele não sente frio. Na verdade, as pessoas gordinhas, elas sentem frio, só que é graças ao tecido adiposo, que é o tecido onde os lipídios são armazenados, que elas conseguem resistir por mais tempo ao frio. Ele também tem como função, os lipídios, a constituição da membrana plasmática. Toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, ela tem na sua composição lipídios, na composição da sua membrana plasmática. Reserva de energia, tá? Quando nós ingerimos carboidrato, esse carboidrato ele é quebrado em açúcar e ele fica armazenado no nosso organismo por até 24 horas. Então, na ausência de carboidrato, o nosso corpo vai utilizar a reserva de energia lipídica, tá? Então, quando você quer fazer uma dieta eficaz, você vai fazer uma dieta de baixa ingestão de caloria. Automaticamente, seu corpo vai consumir a caloria do carboidrato que você ingeriu e depois ele vai passar a consumir a energia armazenada no seu corpo em forma de lipídios. E por último, mas não menos importante, ele tem função hormonal. Progesterona e estrógeno, que são hormônios femininos, e o testosterona, que é um hormônio masculino, eles têm na sua composição lipídios. Os lipídios têm aí algumas classificações. A primeira dela são os glicídios ou triglicerídeos. Eles são formados por uma molécula de glicerol, que é um álcool, e 3 ácidos graxos. E tem como função armazenamento de energia, isolante térmico e proteção mecânica. Eu vou mudar o quadro agora e daqui a pouco a gente retoma. Continuando sobre os triglicerídeos, nós temos 2 tipos. Nós temos os óleos, que é de origem vegetal, é líquido e em temperatura ambiente, e eles são insaturados. E nós temos a gordura. A gordura de origem animal é sólida em temperatura ambiente e são saturados. O que significa insaturado e saturado? Insaturado quer dizer que o glicerol e os ácidos graxos, na verdade, a distância entre as moléculas de ácidos graxos, elas são irregulares. Então, vocês podem ter um ácido graxo reto, outro descendo um pouquinho, outro mais embaixo, mas toda a gordura, todo o óleo,
todo o triglicerídeo insaturado, pelo menos um dos ácidos graxos, ele não é linear, tá? Isso torna ele mais fácil de se quebrar. Por isso que os óleos, óleo de azeite, por exemplo, ele é melhor, por ser mais fácil de quebrar. O que você acha que o seu organismo prefere quebrar? Algo que é insaturado, que é sólido, ou algo que é líquido? Óbvio que vai ser o líquido, né? E os óleos, eles ajudam a eliminar o colesterol. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá pra frente. A gordura, os ácidos graxos, eles são lineares, ou seja, a mesma distância. Eles estão saturados de ligações de hidrogênio. Por isso se torna sólido e mais fácil de quebrar. Ah, professora, mas quando eu vou lá fritar o bacon, eu coloco na frigideira, esquenta e vira líquido. A gordura fica líquida. Mas aí você esquentou, você aqueceu, é diferente. Mas em temperatura ambiente, as gorduras são sólidas. Por isso, ele é pior. E a gordura, ela auxilia o acúmulo de colesterol nas artérias, causando, lógico que se tiver um grande excesso, a arteriosclerose. Uma coisa a gente precisa tomar muito cuidado, são com as gorduras hidrogenadas, tá? O que é a gordura hidrogenada? Pega-se um óleo, acrescenta muito hidrogênio e faz com, ou seja, satura, e ele se torna saturado então, né? Satura de hidrogênio. Um exemplo disso é a margarina. A margarina é de origem vegetal, então ela deveria ser líquida. Mas como ela é hidrogenada, ela recebe hidrogenização, ela recebe hidrogênio, ela se torna saturada. Então a margarina ela é perigosíssima. Se puder evitar, evite. Ácidos graxos essenciais são os ácidos graxos que nós não produzimos. Então nós precisamos buscar de fontes externas, como por exemplo, peixes de águas frias, peixes marinhos de águas frias. Um exemplo é a sardinha ou o atum. E quem são esses ácidos? Ômega 3 e ômega 6. Eu vou trocar o quadro e a gente já volta. O próximo lipídio são os esteroides. Tá? Eles são responsáveis pelo colesterol do nosso organismo. Suas funções são constituintes da membrana plasmática e regulador da fluidez da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios e estes amarelinhos são os colesteróis. Isso permite com que a membrana ela se flexibilize e não se rompa, tá? Regulando então a fluidez dela. Ele é precursor da vitamina D e dos sais biliares, então ele é importantíssimo para a nossa vitamina D. Lembrando que a vitamina D a gente precisa tomar sol, nosso organismo produzir, e os sais biliares é importante na eliminação também do colesterol. Temos dois tipos de colesterol, o LDL, que é conhecido como colesterol ruim, e o HDL, que é conhecido como colesterol bom. Na verdade, colesterol é colesterol. O que torna ele bom ou ruim são as proteínas. Se o colesterol tiver proteínas de baixa densidade associadas a ele, ele vai se tornar o LDL e vai ser o colesterol ruim, que é o colesterol que acumula nas paredes das artérias. Se ele tiver uma proteína de alta densidade associada a ele,
ele vai se tornar o HDL, que é o colesterol bom, que elimina o colesterol das nossas artérias, levando diretamente para o fígado, para ali eles serem eliminados, certo? Derivados do colesterol são os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona femininos e testosterona masculina. Em relação ao testosterona, existem os esteroides anabolizantes, que é aqueles esteroides que o pessoal toma para ficar bombadão, né? Faz academia, tem um pouquinho de preguiça de puxar ferro e aí precisa tomar alguma coisa para acelerar o processo. Quando, de forma natural, você tem uma queda de testosterona no seu organismo, da produção de testosterona no seu organismo, que acontece lá nos testículos, aí o médico ele prescreve uma reposição hormonal. Mas muitos atletas, né, muitos homens e algumas mulheres utilizam isso para se beneficiar nas academias, nas atividades físicas. Só que fazem isso sem prescrição médica, né? E de forma exagerada. Então pode, por exemplo, nos homens, causar a perca da produção natural do testosterona, porque quando você ingere testosterona, quando você adiciona testosterona no seu organismo, tanto as mulheres que têm a testosterona produzida por outro órgão e os homens que têm a testosterona produzida tanto no fígado quanto nos testículos, causa aí a baixa produção. Se você injeta testosterona no seu organismo, vai entender que você já tem demais, então ele vai falar para o seu organismo, para os órgãos responsáveis, não precisa mais produzir. Já tem o suficiente. E aí você se prejudica. Os hormônios, esses hormônios, eles são responsáveis pelas características secundárias, por exemplo, surgimento de pelos, né, nas mulheres, o encorpamento, nos homens, o engrossamento da voz, por exemplo, certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Eu vou trocar o quadro e a gente já volta. Amorzinho. Esse aí eu já... Continuando, outro lipídio muito importante é o fosfolipídio. Ele é formado por molécula de fosfato, mais glicerol e ácidos graxos. No caso da parte de fosfato e glicerol, é polar. Consideramos as substâncias polares hidrofílicas, ou seja, tem afinidade com água. E essa parte aqui, ela é chamada de cabeça. A cauda, ela é formada por ácidos graxos e ela é apolar, ou seja, ela não tem afinidade com a água, ela tem aversão à água, portanto é chamada de hidrofóbica. Então, mesma molécula, compostos diferentes. Qual que é a função dos fosfolipídios? Formam a membrana plasmática de todas as células. Então, nós temos aqui o modelo da membrana plasmática. A parte externa da membrana plasmática tem voltada para a parte externa a cabeça, que ela é polar, ou seja, tem afinidade com a água. O meio dela, que é formado por ácidos graxos, não tem afinidade com água. E a parte interna da membrana, também composta pela cabeça, voltada para a parte interna, a cabeça,
que tem afinidade com a água. Uma coisa muito interessante é o detergente. Vocês já lavaram alguma coisa com gordura sem detergente? Quase impossível, né? O que o detergente faz? Ele tem as moléculas de detergente são bem parecidas com a composição da membrana plasmática. Então, ele também é formado por fosfolipídios e por ácidos graxos. Então, ao entrar em contato com a substância, se a substância for polar, vai se diluir. Se for apolar, também vai se diluir, certo? O que é a bolha de sabão? Todo mundo aqui já brincou de bolha de sabão, né? A bolha de sabão, elas são moléculas de detergente que aprisionam moléculas de água dentro dela. Então, são duas camadas de detergente e no meio delas nós temos as moléculas de água. Por isso, quando estoura a bolinha de sabão, você sente gotículas de água caindo sobre o seu corpo, certo? Outro fosfolipídio importante são os cerídeos. Os cerídeos, eles são formados por um álcool que não é o glicerol, tá? Mais ácidos graxos, de uma a 16 moléculas de ácidos graxos. Funções: evita a perda de água nas plantas. Cerídeos, aquela película que recobre as folhas das plantas, que parece uma cera, é formada por um lipídio chamado de cerídeo. Impermeabilização das penas das aves. Por que pato não afunda? As aves aquáticas, elas têm uma glândula chamada glândula uropigiana, que libera um tipo de cera, onde impermeabiliza suas penas. Se vocês observarem um pato ou uma ave aquática, elas constantemente coçam a região da cauda, que é onde se localiza essa glândula, pega o cerídeo, né, e espalha pelas outras penas. Proteção da pele, né? Na nossa pele nós temos cerídeo. A cera do ouvido, né, que nós chamamos de cerume do ouvido, também é composto por esse lipídio. E a cera das abelhas, que elas fazem o favo, né, de mel. E por último, o último lipídio são os carotenoides. Nós temos os carotenos e os xantófilos, tá? São os pigmentos dos vegetais, são aqueles vegetais com cor vibrante, pimentão vermelho, pimentão verde, cenoura, né? São todos compostos por carotenoides. Funções: matéria-prima da vitamina A. Se você não ingere carotenoides, você não tem vitamina A no seu organismo. Importantíssimos para fazer a fotossíntese. E também são antioxidantes, ou seja, eliminam toxinas do nosso organismo. Por isso, quando você vai fazer aquele suco detox, tem bastante alimentos coloridos por conta dos carotenoides. Então, se você quer uma alimentação saudável, se alimente mais com legumes e verduras e menos carnes, né, menos gorduras. Certinho?